todos os interessados. Daí a máquina vai inchando. Isso vai perdendo a eficiência a partir do momento que a máquina cresce com servidores de confiança e não servidores efetivos, não é? Como existia antes da Revolução, acaba criando um estrago danado. Desestimulam servidores concursados, para os quais são reservados cargos de 5º a 6º escalão, e, ao mesmo tempo, não funciona o princípio do controle hierárquico. Os nomeados, eles só prestam conta a quem indica, e não tem aquela segurança, a efetividade no cargo. Daí o descontrole total. Daí a necessidade de ficar sempre combatendo as causas. Houve corrupção, houve desvio, então faltou dinheiro. Então, nós, em vez de apurarmos isso daí, nós vamos aumentar o tributo. E o fazem de várias maneiras. Às vezes, o aumento vem de uma forma transparente, de uma forma direta. Mas, na maioria das vezes, vem de uma forma subreptícia, enrustida, através de normas nebulosas que trazem insegurança jurídica, como o que você acabou de falar, e agravadas pela edição de um número infindável de instrumentos normativos subalternos. Agora temos o chamado ato interpretativo, né? Temos instruções normativas, ordem de serviços e até mesmo hoje, entrevista verbal da autoridade administrativa tributária tem o efeito vinculante aos agentes do fisco. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época de total insegurança. Como é que se coloca um ponto final nisso? Só tendo um governo de estatista, aquele que consegue fazer muito com poucos recursos e trabalha exclusivamente para a perseguição do bem comum, e não ficar trabalhando, elaborando um projeto de permanência no poder. O poder tem que ser temporário, tem que haver uma sucessão. Ninguém pode trabalhar no sentido de se perpetuar no poder, porque isso vicia. Já dizia que o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Claro. Então, para fazer um enxugamento dos tributos, então precisa de um estatista que possa comandar uma reforma do Estado, diminuindo o tamanho do Estado. Talvez voltando à época do regime militar, que nós tínhamos 16 ministérios. Né? Hoje temos mais de 36. São 39. 39. Então, deve ter crescido aí nesses últimos dias aí que não acompanhei. Não é? Então, isso é um absurdo. Não é? E eu acho que não vão só para 40, porque o número é muito ruim. E eles atrapalham, um atrapalha o outro. Você lembra da Supra? Não. É um órgão corrupto, vamos extinguir, vamos fazer. Extinguiu, criou IBRA de um lado e INDA de outro. Nenhum fazia coisa nenhuma. Você ia para o INDA? Não, isso é com IBRA. IBRA? Não, isso é com INDA. Bom, aí virou antro de corrupção, extinguiram. Formaram o quê? Formaram o INCRA. Aqui é assim, o órgão abrigou um servidor que cometeu uma corrupção, eles extinguem o órgão, como foi feito aqui na SEAB, na Prefeitura de São Paulo, que o diretor lá aprovava o ABITS, etc. Lá ficou rico, ficou milionário, então extinguiram o órgão e criaram outros. Então, a contribuinte é que vem pagando conta da corrupção, como está acontecendo. A mídia está diariamente vinculando fiscais que estão zerando ISS, IPTU, estão rebaixando o padrão de construção do imóvel de luxo para modesto, a fim de rebaixar o valor unitário do metro quadrado construído, e estão fraudando prédios 0 quilômetros. Entendeu? Por quê? Porque depois do ABITS, eles transformam o último andar, que é um apartamento típico, construído com pé direito alto, em uma cobertura. Lesa-se taxa, lesa-se ISS e o futuro IPTU. E o contribuinte que compra, ele, se quiser regularizar, averbar a construção, ele vai ter que retificar a planta, um memorial descritivo, averbar
no registro de imóveis, pagar as diferenças. Aliás, um dos problemas, nós estamos chegando ao fim do programa, que eu acho um dos problemas nossos é esse excesso de burocracia. Isso vai dificultando consideravelmente a própria interpretação, a complexidade das leis, a inflação legislativa. E se nós seguirmos no passado e no passado recente, nós verificamos efetivamente aquilo que eu brinco sempre nos programas. Federação Brasileira não cabe no PIB, criar uma federação maior que o PIB. Quero agradecer muito a sua presença, a forma como você tratou dos assuntos. E o telespectador conheceu não só a opinião de um dos mais brilhantes tributaristas do Brasil, mas uma preocupação que os senhores têm sentido por todos aqueles que militam na área tributária, que têm vindo ao nosso programa com os destinos do direito tributário no Brasil. Os governos respeitam cada vez menos as leis tributárias, interpretam cada vez mais pro domo suo, em causa própria, a Constituição Federal, e o contribuinte é obrigado a suportar uma carga que está levando à perda de competitividade empresarial do Brasil. Hoje nós somos menos competitivos internamente em relação aos produtos importados e externamente em relação à competitividade internacional, porque entre os fatores impeditivos do nosso progresso está a excessiva carga tributária. Muito obrigado, que eu acho, meus telespectadores, espero no próximo domingo. Muito obrigado, professor Ives Grande, por essa oportunidade.